Há algo silencioso, mas devastador, que acompanha milhões de pessoas todos os dias: a ansiedade. Ela é sutil. Ela se infiltra nos pensamentos como um vento frio que atravessa frestas invisíveis. Marco Aurélio escreveu: a ansiedade é fruto de viver no futuro ou no passado. A vida só acontece no presente. E é justamente isso que ela nos rouba: o agora. Quando a mente corre para o futuro ou se prende ao passado, ela abandona o único tempo que realmente existe. A ansiedade é excesso de antecipação. É como se a mente fosse um grande projetor que insiste em exibir dores que ainda não chegaram, medos que talvez nunca aconteçam, fracassos que podem nem existir. Gastamos energia como se já estivéssemos vivendo dentro de uma tempestade, quando na verdade ela sequer se formou. É como remar com força em direção a nuvens distantes, exaustos, sem sair do lugar. Os estoicos enxergavam essa armadilha com clareza. Eles não nos prometiam um futuro sem dificuldades, nem uma vida sem perdas. O que eles ensinaram é que o verdadeiro poder não está em eliminar o futuro, mas em fortalecer a mente no agora. Epicteto dizia: não são as coisas que nos afligem, mas as opiniões que formamos delas. É aí que nasce a ansiedade, não nos fatos, mas no modo como os interpretamos, como os ampliamos, como os tornamos monstros maiores do que realmente são. E é aqui que a metáfora se torna viva. A ansiedade é como segurar os remos e remar em direção a uma tempestade que talvez nunca se forme. Perdemos o fôlego, gastamos nossas forças e não percebemos que, enquanto olhamos para longe, deixamos de viver o único tempo que nos pertence, este instante. A ansiedade não é um inimigo a ser destruído, mas uma sombra a ser compreendida. Ela cresce quando ficamos parados, imóveis no medo. Mas quando caminhamos, quando respiramos, quando decidimos voltar ao presente, ela encolhe. É possível domá-la. É possível acolher sua presença sem deixar que governe. E é justamente isso que o estoicismo nos convida a praticar. Um retorno firme e constante ao agora, ao centro da vida que pulsa, ao lugar onde realmente podemos viver. Lição 1. Distinguir o que está e o que não está sob controle. A ansiedade floresce onde a ilusão de controle cria raízes. Ela cresce quando tentamos agarrar o incontrolável, quando queremos segurar o vento com as mãos. Marco Aurélio lembrava: se depende de ti, faz. Se não depende, aceita. Essa frase, tão simples e tão direta, é uma chave. Ela separa o que está ao nosso alcance daquilo que jamais estará. Grande parte da ansiedade nasce do erro de acreditar que podemos controlar a reação das pessoas, os acontecimentos futuros, as circunstâncias imprevisíveis da vida. É como tentar segurar a água com os dedos. Quanto mais apertamos, mais escapa. O que podemos controlar de fato é nossa mente, nossas escolhas, nossas atitudes diante do que nos acontece. Neurociência e filosofia se encontram nesse ponto. Estudos mostram que quando a mente consegue diferenciar claramente aquilo que pode agir daquilo que deve aceitar, o nível de estresse cai. O cérebro para de gastar energia tentando resolver o insolúvel. Há uma clareza que nasce dessa separação, como um raio de sol que rompe a neblina. O exercício é quase um ritual. Ao despertar, perguntar a si mesmo: o que hoje depende de mim? E o que não depende? Se depende, é ação. Se não depende, é serenidade. Esse gesto simples, repetido dia após dia, pode ser como um antídoto contra a ansiedade, porque reposiciona a energia no lugar certo, o presente e o possível. A ansiedade perde sua força quando paramos de lutar contra o inevitável. É nesse instante que começamos a perceber que a mente, quando bem governada, é mais poderosa que qualquer tempestade de incertezas. É aqui que começa a liberdade estoica. No reconhecimento humilde de que não controlamos o mundo, mas podemos sempre controlar a nós mesmos. Lição 2. Praticar a antecipação racional. Premeditatio malorum. Uma das raízes da ansiedade é o medo do inesperado. A mente ansiosa constrói cenários, multiplica ameaças, pinta o futuro com cores escuras antes mesmo que ele chegue. O estoicismo não nega esse impulso, mas o transforma em treino. Epicteto dizia: quem se prepara para as dificuldades não é surpreendido por elas.
Essa é a essência da prática chamada premeditatio malorum. Meditar antecipadamente sobre os males possíveis. Não se trata de pessimismo, mas de preparação. O soldado que imagina a batalha antes de entrar em campo não se abala ao primeiro ruído. O viajante que pensa nas tempestades antes de partir não se desespera quando as nuvens chegam. Antecipar com racionalidade não é sofrer antes da hora, é construir firmeza para quando a hora chegar. A neurociência confirma essa sabedoria antiga. Estudos mostram que quando visualizamos de forma controlada possíveis obstáculos, reduzimos o impacto emocional de enfrentá-los. O cérebro reconhece o terreno, prepara respostas, e assim, a ansiedade perde força. O susto do inesperado dá lugar à calma de quem já se preparou internamente. Imagine, por exemplo, alguém que teme uma conversa difícil no trabalho. Em vez de alimentar cenários catastróficos, ele se senta em silêncio e visualiza possíveis reações, possíveis palavras, possíveis desfechos. Não como quem sofre antecipadamente, mas como quem treina a mente. Quando o momento chega, não há paralisia, há clareza. O segredo está em transformar a antecipação em prática racional. O medo deixa de ser uma prisão para se tornar um exercício de fortalecimento. E assim, a ansiedade, que antes era sombra sufocante, se converte em combustível de preparo. O futuro não precisa mais ser um inimigo. Ele se torna campo de treino para a alma disciplinada. Lição 3. Reduzir o ritmo e simplificar. A ansiedade cresce em meio ao excesso. Excesso de compromissos, de pensamentos, de estímulos que se acumulam sem pausa. É como se a mente fosse colocada em uma corrida sem linha de chegada, correndo cada vez mais rápido, mas sem saber para onde. Sêneca advertia: é inútil correr quando não se sabe aonde ir, e essa frase ecoa como um chamado para a simplicidade. Reduzir o ritmo não é desistir da vida, mas devolvê-la à cadência natural. É escolher o essencial e deixar que o supérfluo caia pelo caminho. A mente ansiosa quer abraçar tudo, quer controlar cada detalhe, quer responder a cada demanda. Mas a alma serena aprende a dizer não. Aprende que a clareza não está em fazer mais, mas em fazer o que importa. Quando simplificamos, descobrimos espaço para respirar. O excesso de tarefas sufoca, enquanto o foco no essencial abre janelas de luz. A ciência também confirma: o cérebro humano tem limites de atenção. E quando tentamos ultrapassá-los, a produtividade cai, a ansiedade sobe. Organizar, reduzir, eliminar o desnecessário é também um ato de cuidado interior. Imagine uma mesa coberta de papéis, objetos e distrações. É difícil encontrar o que se procura. Agora, imagine a mesa limpa, com apenas aquilo que será usado. Essa é a metáfora da vida simplificada. Clareza não vem da abundância de escolhas, mas da presença lúcida no que é essencial. Reduzir o ritmo e simplificar é um ato de coragem, porque exige nadar contra a corrente da pressa do mundo, mas é também um ato de libertação. Ao escolher menos, ganhamos mais. Ao caminhar devagar, enxergamos mais longe, e nesse espaço de clareza, a ansiedade perde o domínio. Lição 4. Usar o presente como âncora. A mente ansiosa é como um barco à deriva, puxado pelas correntes do que já passou e pelas ondas do que ainda não chegou. É nesse movimento sem direção que nasce o cansaço, a sensação de estar sempre vivendo em outro tempo. Marco Aurélio, em sua Sabedoria Serena, escreveu: o presente é suficiente para a mente tranquila. Essa frase não é apenas filosofia, mas um convite a voltar para o agora, para o instante que verdadeiramente existe. O presente é pequeno, mas é inteiro. Nele não há excesso, não há sombra de futuros que talvez nunca venham, nem os fantasmas de um passado que já se apagou. Estar presente é escolher ancorar-se no que está diante de nós, como quem finca os pés no chão em meio a uma tempestade. E quando a tempestade vem, é o agora que se torna porto seguro. Os estoicos já intuíram o que hoje a neurociência comprova. A respiração consciente tem o poder de acalmar o corpo e silenciar a mente. Inspirar, segurar, expirar. Esse simples gesto ativa a calma interior, desacelera o coração e devolve o governo da mente para si mesma. É como se, ao respirar com consciência,
recordássemos que ainda estamos aqui, que ainda temos escolha, que ainda há vida no instante presente. A âncora do agora não é apenas técnica, mas filosofia de vida. Quando nos entregamos de corpo inteiro ao momento, cada gesto se torna mais leve, cada palavra mais clara, cada pensamento mais lúcido. O futuro perde seu peso, o passado perde suas correntes, e descobrimos que a vida, em sua essência, cabe no espaço de um instante. Estar no presente não elimina a ansiedade de uma só vez, mas abre frestas de paz, pequenas frestas que, repetidas todos os dias, se tornam janelas, e depois portas, até que a mente encontra abrigo estável na simplicidade do agora. Lição 5. Treinar o desapego do resultado. Grande parte da ansiedade nasce da ânsia pelo amanhã, da obsessão por garantir que tudo saia exatamente como desejamos. Mas a verdade, repetida pelos estoicos, é simples. O resultado nunca nos pertence. Apenas o esforço, apenas o caminho, apenas o agora. Leanto de Assos comparava o homem à chama que dança ao vento. O vento sopra de onde quer, mas a chama, se for firme, mantém sua essência. Assim é a vida. Não controlamos o vento, mas podemos decidir como arde a nossa chama. Quando nos apegamos demais ao resultado, ficamos prisioneiros do que ainda não existe. A mente corre, cria cenários, fabrica medos. E nessa corrida, perdemos a clareza do que está ao nosso alcance. O estoicismo ensina que a verdadeira liberdade está em colocar o coração no processo e deixar o futuro seguir seu curso. Trabalhar com dedicação, viver com coragem, agir com integridade e aceitar, com serenidade, aquilo que o destino trouxer. A neurociência confirma esse ensinamento antigo. Quando deslocamos o foco do resultado para o processo, a mente se acalma, a ansiedade diminui e o corpo recupera energia. O esforço consciente, repetido todos os dias, constrói mais paz do que qualquer promessa de sucesso. O desapego não é desistência, mas confiança. Confiança de que a vida segue seu fluxo e de que, enquanto fazemos a nossa parte, o que virá será sempre ocasião para aprendizado. Assim, deixamos de ser escravos da incerteza e passamos a caminhar mais leves, guiados não pela necessidade de controle, mas pela força da entrega. Lição 6. Usar a escrita como terapia. Há um poder silencioso no ato de escrever. Marco Aurélio sabia disso quando, noite após noite, registrava suas reflexões nas páginas que mais tarde seriam chamadas de meditações. Ele não escrevia para os outros, escrevia para si mesmo. Cada palavra era uma forma de ordenar a mente, de trazer clareza ao turbilhão interior, de transformar a confusão em direção. A ansiedade se alimenta do caos mental. Pensamentos correm em círculos, se repetem, aumentam de tamanho. Mas quando colocamos no papel, eles perdem o peso que tinham na escuridão da mente. A neurociência mostra que escrever reduz a ruminação, acalma o sistema nervoso e nos permite enxergar os medos de forma racional. Anotar os medos, separá-los, reler com calma, é um gesto simples, mas profundamente transformador. Muitas vezes percebemos que o que parecia uma tempestade não passa de uma nuvem pequena, que se desfaz ao ser nomeada. Outras vezes, entendemos que mesmo aquilo que assusta pode ser enfrentado com serenidade. A escrita se torna uma prática de autoexame, um diálogo íntimo com a própria alma. Não há necessidade de belas palavras, apenas de honestidade. Ao escrever, nos tornamos ao mesmo tempo autores e leitores de nossa própria vida, e nesse processo, a ansiedade se dissolve como tinta que escorre da caneta, dando lugar a uma mente mais clara, mais firme e mais presente. A ansiedade tenta nos convencer de que somos reféns do futuro, mas o estoicismo nos lembra, com firmeza e ternura, que a verdadeira fortaleza está em viver o presente com inteireza. Não se trata de eliminar a ansiedade, mas de transformá-la em um chamado para a consciência, em um convite para recuperar o governo da própria mente. Marco Aurélio dizia: "A calma é invencível se nasce de dentro." Essa calma não é uma ausência de movimento, mas uma força silenciosa que resiste às tempestades externas porque aprendeu a fincar raízes profundas. Cada lição estoica é um tijolo nessa muralha interior que não se ergue de um dia para o outro, mas se constrói no exercício constante de atenção,
clareza e disciplina. Musônio Rufo lembrava que a filosofia não é espetáculo, mas treino para a vida real. Domar a ansiedade é justamente isso. Prática diária. Pequenas escolhas que, pouco, desenham uma mente mais serena. Uma mente que não se deixa arrastar pelo medo do que ainda não aconteceu, mas que encontra estabilidade no agora. A vitória não é viver sem ansiedade. A vitória é aprender a conviver com ela sem perder o centro. É perceber que ela pode aparecer, mas não precisa ditar o rumo. Quando cultivamos esse olhar, descobrimos que a mente calma não apenas resiste às tormentas, mas as atravessa com dignidade. E se essa mensagem tocou você de alguma forma, lembre-se de se inscrever no canal, deixar o seu like e compartilhar este vídeo com quem também precisa de serenidade. Juntos, vamos espalhar essa força silenciosa que nasce do estoicismo e nos ensina que, diante da ansiedade, a calma é a nossa maior vitória.